Bem, turminha, vamos aí à correção então do teste de vocês. Nós não teremos aula antes da prova, então por isso achei importante gravar esse vídeo para trabalhar a correção com vocês. Então nós temos aqui a preocupação dos autores da literatura brasileira inseridos no estilo denominado barroco, tá? No barroco, qual era então a preocupação deles? Era expressar os antagonismos da existência humana. Vamos lembrar. Quais eram os antagonismos trabalhados? O bem, o mal, vida e morte, condenação e salvação. Por que eles faziam tantos sermões na época? Porque eles tinham o objetivo de evangelizar, né? Então, o objetivo deles era o quê? Salvar as almas, né? Então, existia muito essa preocupação aqui, tá? Ou seja, dos antagonismos, tá vendo que são palavras antagônicas? Ou seja, palavras contrárias, tá? Então, essa era a preocupação, então, dos autores do barroco. Então, aqui nós temos: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Percebeu? Aqui, ó. Depois da luz se segue a noite escura. Então, depois da luz do dia se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Quer dizer, a formosura da luz vai morrer nas tristes sombras. E em contínuas tristezas, a alegria. Percebeu que aqui existe justamente os antagonismos que foram citados aqui como a preocupação dita no barroco? Então, a alternativa que apresenta a assertiva correta é que esses versos apresentam características típicas do período barroco, tá? Então, essa é a alternativa correta. Aí nós temos essa questão. Então, dependendo da sua prova, você vai procurar onde está essa questão, né? Para quem fez o modelo 1, é a número 3. Então, sobre o cultismo e conceptismo, os dois aspectos construtivos do barroco, ou seja, o cultismo e o conceptismo, né? Então, assinale as afirmativas com V ou F. Aí vem, o cultismo opera também de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáfora. Sim, é utilizado um grande número de figuras de linguagem, principalmente as metáforas. Então, o cultismo é justamente aquela capacidade no barroco de tornar as escritas difíceis, né? Então, essa aqui é verdadeira, tá? É ver, de verdadeira. Aí vem, o cultismo e conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem, verdade? Um não exclui o outro, não. É possível localizar no mesmo autor e até mesmo no mesmo texto os dois elementos? Sim, é possível encontrar palavras difíceis, uso excessivo de figuras de linguagem e também aquelas analogias que a gente tem que ler com muita atenção, com muito raciocínio para poder entender. Então, existe sim, então também é verdadeira. Bom, C. O cultismo é perceptível? Cultismo, lembra? Coisa culta. É perceptível no rebuscamento da linguagem, ou seja, uma linguagem difícil, complicada? Sim. Pelo abuso no emprego de quê? De figuras semânticas, sintáticas e sonoras, ou seja, as figuras de linguagem, tá? Com certeza, o cultismo é isso. Aí vem o conceptismo, ou seja, o conceito, é aquele que você tem que raciocinar para entender o que está sendo dito. Valoriza a atitude intelectual, ou seja, o raciocínio. Você tem que ler uma vez, ler duas, para poder entender o que está sendo dito, tá? Então, esse é o conceptismo. O que se concretiza no discurso pelo emprego de quê? De sofismas, silogismos e paradoxos. Então, com certeza, essa aqui também é verdadeira. Agora aqui, o cultismo na Espanha, em Portugal e no Brasil, também conhecido como gongorismo, cujo seu mais ardente defensor entre nós foi o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira criticou o cultismo, esse uso de palavras muito difíceis de serem entendidas, tá? Então, essa aqui já se torna falsa. Aí ainda diz que ele fala que no Sermão da 60ª propõe a primazia, né, da palavra sobre a ideia. Então, quer dizer que ele valoriza mais a palavra sobre a ideia? Não. O padre Antônio Vieira valoriza primeiro a ideia. Ele diz que as palavras têm que ser mais simples e fáceis de se entender, para que os interlocutores não tenham dificuldade de entendimento. Então, essa aqui é falsa. Vamos aqui partir para a leitura do texto. Viver em Sociedade, da Aon de Abreu Dalari.
A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, a fim de que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros, muitas vezes por dia. Ou seja, sempre as pessoas estão dependendo umas das outras. Mas a necessidade dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a moradia, os meios de transporte, os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, que é a base de suas esperanças. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria em pouco tempo sentindo falta de companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de dar e receber afeto, e muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. Mas justamente porque vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades. É preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva realmente para esse fim. E não basta que a vida social permita apenas satisfação de algumas necessidades da pessoa humana, ou de todas as necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos, exijam que eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Aí a gente tem a primeira questão desse texto. Explique de forma argumentada a seguinte tese defendida pelo autor. Seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Ou seja, o ser humano ele consegue viver sozinho? Não. O ser humano nasceu para viver junto dos outros, tá? Ainda que seja somente para adquirir bens ou mesmo por necessidade emocional. Era isso que o texto estava dizendo. Ele depende do outro para poder adquirir os seus bens. Então, várias vezes ao dia a gente depende do outro. E também a questão emocional. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver isolado. A gente cai em depressão. A gente precisa, sim, de amor, carinho, afeto e atenção, tá? Bom, aí a gente vem com 5. Releia o texto e identifique a que se referem os termos sublinhados em. Então, a gente tem, para que essa repartição se faça com justiça. A quem se refere? Vamos voltar no texto? Essa repartição está bem aqui. Então, ela está substituindo algo que foi dito anteriormente, certo? Então, vamos ver o que foi dito anteriormente. Vamos pegar aqui a última frase. Aqui, começa aqui, ó. A sociedade organizada com justiça é aquela que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Então, é isso, ó. A sociedade organizada com justiça é aquela que se procura fazer com que todas as pessoas, olha só, é aquela que busca, que procura fazer com que todas as pessoas
possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela que todos os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre nós, tá? Então, olha só, aquela em que todos os benefícios são repartidos igualmente entre nós. Então, é esse trecho aqui, ó. Aquela em que todos os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Então, para que essa repartição, que repartição? Que todos os benefícios sejam repartidos igualmente entre todos. Então, essa repartição, tá? Ela simplesmente substitui, evita a repetição desses termos aqui, tá bom? Daí a gente tem a letra B. Quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Vamos voltar lá no texto e ver a quem se refere o lhe e a quem se refere o a. Bom, então aqui a gente tem, olha só o trecho, ó, o lhe e o a, que é o trecho que vem falando lá na questão. Então, toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada. Quer sempre que alguém lhe dê atenção. Então, o lhe se refere a toda pessoa humana. Lhe dê atenção e que todos a respeitem, ou seja, toda pessoa humana também. Então, tanto o lhe quanto o a se refere a toda pessoa humana.